Você tem dificuldade de diferenciar o que é uma propriedade para investimento, para um ativo imobilizado, ou então se você sempre cai nas pegadinhas da FGV, ou então você não conseguiu ter uma visão ampla do que é uma propriedade para investimento, hoje o nosso bate-papo é sobre isso. CPC 28, propriedade para investimento. Antes da gente começar, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, segundas, quartas e sextas. A gente tem vídeo novo no canal. Na segunda-feira passada foi pós o ano novo, eu não consegui ter tempo hábil para poder gravar esse vídeo. Mas hoje a gente vai bater um papo muito bom, completo, e uma revisão de todos os pontos importantes do que a FGV vem cobrando nos últimos anos desse CPC. Então você não pode perder. Meu nome é Vinícius Ferraz e eu tô aqui para te ajudar a quebrar a banca do teu concurso. E vamos lá, sem mais delongas, para nossa revisão completa do CPC 28. Bom, quando a gente trabalha o CPC 28, a gente precisa primeiro entender o que é uma propriedade para investimento, precisa entender alguns pontos importantes. Eu vou fazer um brainstorm aqui, eu vou colocar as coisas mais importantes que eu vou lembrando, depois a gente vai passar pelo normativo e fazendo questões, normativo e fazendo questões. E aí a gente vai avançando e vai abarcar todos os pontos já cobrados pela FGV desse CPC. E é um CPC que a FGV adora. Então, vamos lá, CPC 28. CPC 28, ele trata sobre propriedades para investimento. O que é uma propriedade para investimento? Uma propriedade para investimento é uma propriedade que está para aluguel a terceiros e é uma propriedade que está para valorização do capital. Ou um ou outro. Então não é uma propriedade que vai ser usada para produzir produto, que vai ser usada para abrigar os seus próprios empregados. É uma propriedade cujo fim, cujos fluxos de caixa são independentes do core business da empresa. Então, posso trazer aqui e falar que os fluxos de caixa são independentes. Beleza? Essa propriedade para investimento ela vai estar no meu ativo não circulante, dentro do subgrupo de investimento. Beleza, bem tranquilo lembrar disso aqui. Além disso, a gente tem que se preocupar com a base de mensuração. Todo CPC, a gente tem que sempre se perguntar qual é a base de mensuração. E o que o CPC fala? Quando a propriedade para investimento é nova, a gente vai reconhecer ela pelo custo. E depois disso, através de uma escolha de política contábil, então isso aqui é uma decisão de política contábil, ou a entidade vai escolher entre o valor justo ou manter pelo método de custo. Uma vez que ela escolhe, todas as propriedades para investimento têm que seguir essa base de mensuração que ela escolheu, ou valor justo ou custo. Todas as propriedades para investimento vão seguir isso aí. Bom, se ela decide, ela compra, tá? Isso aqui é uma propriedade que veio direto de fora, ela comprou. Deixa eu reescrever isso aqui. Ela comprou para ser investimento. Então ela já comprou esse terreno, esse prédio, essa propriedade, pensando em colocá-la para alugar ou então para valorização futura de capital. Ela já comprou com esse intuito. Nesse caso que eu estou explicando aqui. Então comprou para investir. Se ela compra para investir, ela vai reconhecer primeiro a custo e depois vai escolher. Se houver uma variação, um delta para o valor justo, qualquer diferença para cima, que é um ganho, ou para baixo, que é uma perda, entre o valor de custo e o valor justo, isso aqui vai para DRE. Beleza? Comprei a propriedade para investimento. Então eu já vou direto, eu já seleciono ela direto para investimento. Eu já sei que ela vai ficar no meu investimento. E o meu investimento, a minha propriedade, a minha política contábil é de que meus investimentos sejam valorados, sejam mensurados a valor justo. Se tiver diferença entre o valor de custo e o valor justo daquela propriedade, qualquer diferença para cima ou para baixo vai para a DRE. Beleza? O Senado Federal cobrou exatamente esse entendimento. Agora, há um ponto importante, eu vou até colocar de vermelho, que é o ponto mais importante, o ponto mais difícil de lembrar, mas que eu vou trazer macete para que vocês lembrem, que é a transferência. O que é a transferência? É quando você tinha ou um estoque, uma propriedade em estoque, ou então
um ativo não circulante mantido para venda, ou então um IMOB, que é o mais importante, e você decide transferir para propriedade para investimento. Então, por exemplo, no caso, vou tirar aqui o ativo não circulante e vou deixar o IMOB e o estoque, que são os dois mais importantes. Então você decide transferir esse IMOB, que é uma propriedade ocupada pelo proprietário, pela empresa, que faz parte do business da empresa, do negócio da empresa, da operação da empresa, e decide transferir para a propriedade para investimento. Nesse momento, aqui a gente vai ter pegadinha. Aqui é que está a maior dificuldade desse CPC, mora na transferência. Então é aqui que a gente vai ficar ligado. Se a gente vai transferir, esse estoque e o imobilizado, em geral, em regra, estão reconhecidos a custos, né? O estoque pode estar a custo ou valor realizável líquido, a depender. Então, o IMOB também ele vai estar a custo. Quando eu transfiro e se houver uma diferença, um delta, e a minha... Ó, são duas condições. Primeiro, eu vou fazer a transferência. Primeira condição, vou fazer uma transferência. Não estou comprando a propriedade direto para investimento. É uma transferência. A segunda condição é, as minhas propriedades são reconhecidas a valor justo. Porque se for reconhecida a custo, não vai ter diferença, ela vai ser mantida a custo. O único problema vai acontecer quando ela for reconhecida a valor justo. Então, eu vou transferir e tem o valor justo. A diferença entre o valor contábil e o valor justo vai ser, em geral, em regra, aí fica fácil de lembrar, ó, em regra, na DRE. Qual é a única exceção? A única exceção é o imobilizado, que vai passar para propriedade para investimento, que eu vou chamar de PIV, propriedade para investimento, e o valor justo desse IMOB é maior que o valor contábil. Isso aqui vai ter um ganho. Esse ganho não vai para a DRE. Ele vai para um ajuste de avaliação patrimonial. Ajuste de avaliação patrimonial. Essa é o mel da FGV. É a parte mais importante. Deixa eu ver se eu consigo trazer uma outra cor para circular isso aqui. É a parte mais importante, a parte mais difícil desse CPC. Claro, tem uns outros pontos que também são importantes e que a gente vai ver nas questões. Mas aqui está uma das coisas mais importantes. Tem um outro ponto importante que eu vou puxar uma outra seta para cá, que é o seguinte. Você pode alugar e se manter fazendo serviços nessa propriedade. Então vamos dizer que você tem um prédio. Você tem um prédio, você aluga para terceiros. E você se mantém fazendo alguns serviços nesse prédio. Então esse serviço pode ser um serviço que não é essencial, mas pode ser um serviço essencial. Se for um serviço essencial, isso aqui vai ficar no imobilizado. Se for não essencial, isso aqui vai para a PIV, propriedade para investimento. A gente vai ver tudo isso nas questões. O ponto mais importante, o ponto-chave, é isso aqui. Isso aqui é o ponto-chave. Quando você faz uma transferência de imóvel e você reconhece as suas propriedades para investimento a valor justo, e o seu valor justo é maior do que o valor contábil, de modo que você tem um ganho, esse ganho vai para ajuste de avaliação patrimonial. E se for perda, vai para a regra geral. Se for estoque, a transferência de estoque, regra geral, não importa se é ganho ou perda. A única exceção é o IMOB, então você tem que ficar ligado nisso. Transferência de IMOB para PIV, propriedade para investimento. Então vamos lá ver o que o normativo fala sobre tudo isso aqui. Uma propriedade para investimento é a propriedade, aí ele dá exemplo, né? Terreno, edifício ou parte de edifício, ou ambos, mantida pelo proprietário, olha só que coisa interessante, pelo proprietário ou pelo arrendatário. Então, mesmo que você seja arrendatário, você arrenda é basicamente um contrato de aluguel, né? Um arrendamento. Bem, ó, não me matem não. Bem
comendo toda a teoria do que é um arrendamento, exatamente. Mas vamos encarar que seja, você está alugando, né? Você está arrendando aquele bem ali. E você bota para alugar para terceiros, mesmo assim vai entrar na tua propriedade para investimento. Porque você tem um controle, você pode reconhecer o ativo, você reconhece o direito de uso daquele ativo dentro do teu arrendamento. Você tem um controle, tá lá no CPC 00, que para você reconhecer o ativo você tem que ter controle, não ser proprietário. Então ser proprietário não é da essência para você poder reconhecer os ativos. E aí o CPC 28 vai trazer justamente isso, né? Você pode ser um arrendatário e desde que você bota para aferir aluguel ou então para valorização de capital. Não é para uso na produção. Não é para venda no curso ordinário. Quem é que é para venda no curso ordinário dos negócios? O estoque. Quem é que é para a produção? O IMOB. Então ele já diferencia aqui o que é o PIV, valorização de capital e aluguel. Bem tranquila essa definição. Vamos dar sequência. O que se segue, e esses exemplos são importantes porque a FGV vai trazer esses exemplos na prova. Vai trazer, por exemplo, uma questão de ABCDE, em que uma das opções vai ser uma viagem. Então ela vai falar, são exemplos de propriedade para investimento, exceto. E aí ela vai trazer algumas pegadinhas. Então o que são propriedades para investimento? Terrenos mantidos para valorização de capital a longo prazo e não para venda no curto prazo. Beleza, tranquilo. Terrenos mantidos para futuro. Olha, esse aqui é importante, ó. Deixa eu mudar aqui a cor. Botar um vermelho. Esse aqui é importante. A letra B. Ela é importante. Por quê? Para uso futuro correntemente indeterminado. Então você não sabe, você não determinou, a entidade não determinou que usará o terreno como propriedade ocupada pelo proprietário. Propriedade ocupada pelo proprietário é o imobilizado. Ou para venda. Ela não sabe se ela vai vender, se ela vai ocupar. Nesse caso, o terreno é considerado como mantido para a valorização do capital. Então o CPC 28 vai dizer, você tem um terreno, que ele é mantido para futuro uso, mas a entidade ainda não sabe se ela vai colocar para alugar, se ela vai ocupar e usar nas suas operações, ou se ela vai vender no curto prazo, ou no curso corrente dos negócios. Ela não sabe como ela vai classificar. Nesse caso, o terreno é considerado como para valorização de capital e, portanto, propriedade para investimento. Esse aqui, vão ter questões sobre isso aqui. E tem questões sobre isso aqui. Tá? Edifício que seja propriedade da entidade e que seja arrendado sobre um ou mais arrendamentos operacionais. Se for arrendamento financeiro, é diferente. Cara, deixa eu circular isso aqui de vermelho também. Arrendamento operacional. Qual a diferença do arrendamento operacional para o arrendamento financeiro? O arrendamento financeiro, você já tem que pensar logo numa entidade financeira. O que a entidade financeira quer? Ela quer ter retorno financeiro com aquele arrendamento. Então, muitas das vezes, ela coloca um valor residual. Muitas das vezes, não. Isso daí é uma das condições para que seja um arrendamento financeiro. Você já tem um valor residual menor do que o valor que seria no mercado para que o arrendatário, no final do arrendamento, possa comprar aquele bem. Então, no fim das contas, o arrendamento financeiro ele é encarado, na verdade, como um financiamento. Muitas das vezes o arrendatário vai comprar, vai fazer a opção de compra e vai comprar aquele bem que ele arrendou. Então, nesse caso, como a gente bota a essência do negócio na frente, é como se fosse, na verdade, uma venda financiada a prazo. Então, o arrendamento financeiro você está, no fim das contas, vendendo. E por isso que quando você arrenda um bem, você é o arrendador, e arrenda um bem com um arrendamento financeiro, você não pode reconhecer como propriedade para investimento. Embora você esteja auferindo aluguel naquele momento, mas o seu intuito no final é da venda. É de recuperar o teu investimento com os fluxos de caixa do aluguel e da venda lá no final. Beleza? O operacional não. O operacional muitas vezes é a fábrica. Por exemplo, uma fábrica de uma máquina, uma máquina que corta árvore.
Essa fábrica produz essa máquina. Ela vai arrendar para uma pessoa. Ela tem interesse em ter aquele bem de volta, porque ela pode arrendar para outros, pode acabar vendendo para outros, pode reformar, pode fazer várias coisas. Então o arrendamento operacional, muitas das vezes, é feito pela própria fábrica que fabrica o bem. O arrendamento financeiro não, uma entidade financeira, uma instituição financeira compra o bem e arrenda para terceiros, a fim de adquirir os fluxos de caixa. Então por isso que o arrendamento operacional é encarado como propriedade para investimento. E o arrendamento financeiro não. O arrendamento financeiro não pode ser classificado como propriedade para investimento, porque no fim das contas o intuito é de vender no final do contrato de arrendamento. Já o operacional não, é de que ele volte. E essa é a diferença principal entre arrendamento financeiro e operacional. Eu até trouxe abaixo falando isso, tem uma lei, eu acho que é Lei 6090, se eu não me engano, que fala sobre isso, fala sobre os arrendamentos. Beleza. Edifício que esteja desocupado, então o edifício está desocupado, mas mantido para ser arrendado, mas mantido, por enquanto ele está desocupado, mas ele é mantido para ser, o intuito é que ele seja arrendado para um arrendamento operacional. Beleza? Propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização como propriedade para investimento. Se estiver sendo construída para futura utilização nos negócios, aí não é propriedade para investimento. Beleza. Agora, tão importante quanto o item 9 é quanto o item 8, que dá os exemplos do que são, é o item 9, que dá os exemplos do que não são propriedades para investimento. Então, não é propriedade para investimento. Estão fora do alcance desse pronunciamento. A propriedade destinada à venda, no curso ordinário das atividades, que está reconhecida pelos estoques. Beleza? A propriedade ocupada pelo proprietário. A letra B não está aparecendo aqui porque ela foi cortada mesmo do CPC. A propriedade ocupada pelo proprietário. Então, no caso, vai ser reconhecida pelo CPC 27, que é o CPC de imobilizado, ou pelo CPC 06, que é de arrendamento. Propriedade ocupada pelo proprietário, entre outras coisas, a propriedade mantida para uso futuro como propriedade ocupada é o imobilizado. Ou ela está arrendada, mas é usada nas operações pelo proprietário. Ou então é uma propriedade mantida para desenvolvimento futuro e uso subsequente como propriedade ocupada. Então você tem uma propriedade agora, que ela está sendo desenvolvida, ou para desenvolvimento futuro, e que o teu intuito é de usar ela nas suas operações, ela não é uma propriedade para investimento. Se você tem uma propriedade que está desocupada hoje, mantida para uso futuro como propriedade para investimento, aí é propriedade para investimento. Beleza? E olha só que coisa, do item 9, qual que é o mais importante? Aqui é a mantida para arrendamento financeiro. Foi o que eu falei lá no outro slide. Então, a propriedade que é mantida, arrendada a outra entidade sobre arrendamento financeiro. Porque o intuito do arrendamento financeiro é que no fim do contrato ocorra a venda. Por isso que não pode ser uma propriedade para investimento, porque a propriedade para investimento, o intuito não é de venda, o intuito é de valorização de capital ou aluguel para terceiros. Show de bola? Então vamos para a nossa primeira questão do dia, em que a gente vai usar esses conhecimentos de tudo que a gente falou agora. Em 31/12 de X0, uma empresa apresentava em seu balanço patrimonial um edifício. Tudo bem. O prédio estava desocupado, mas era mantido pela empresa para ser arrendado no futuro, em um arrendamento operacional. Opa, beleza? Se for arrendamento financeiro, vai ser... Se for arrendamento financeiro, não é propriedade para investimento. Por quê? Porque o intuito é venda. Se for arrendamento operacional e tá ali com arrendamento operacional para ser arrendado no futuro, o arrendamento operacional vai te oferir aluguel.
E não é para ser vendido, não é financeiro. Então é uma propriedade para investimento. Beleza? Letra D. E vamos ver aqui a diferença do que é o arrendamento financeiro e o arrendamento operacional. O principal ponto de diferença para a diferenciação. No arrendamento financeiro, há um valor residual, normalmente abaixo do mercado. O CPC traz a diferenciação. E aqui é nos termos do CPC. Apenas resumido, né? CPC 06. O arrendamento financeiro, ele é arrendamento financeiro se transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente. E é operacional se não transferir substancialmente todos os riscos. Inclusive, é muito comum no arrendamento operacional, a empresa que arrenda, como é normalmente a produtora do bem que está sendo arrendado, ela continuar dando serviços de manutenção, cobrir alguns riscos, e etc. Já no financeiro, não. A entidade fala, ó, toma que é teu, o risco é teu, se quebrar é contigo, se precisar de manutenção é contigo. O arrendamento operacional, não. Show de bola? Vamos para a nossa próxima questão. Uma sociedade empresária administra propriedades que possui 20 casas. Então, algumas dessas casas vai estar sendo ocupada pelo proprietário, outras casas vão estar para aluguel, e outras casas vão estar para valorização de capital, vão estar para o que seja. E a gente vai analisar justamente se cada casa, qual é a colocação de cada casa. Se ela é um ativo imobilizado, se ela é uma propriedade para investimento, se ela é um estoque, enfim. Cada casa é de 400 mil. Beleza. As casas eram utilizadas do seguinte modo. 11 estavam destinadas à alocação a terceiro. Então não tem dúvida. Isso aqui é propriedade para investimento. Alugadas a terceiro. 4 estavam em reforma para futura locação. Opa, locação é propriedade para investimento. E aí lá o item 8, o que o item 8 fala? Terrenos mantidos para futuro. Não é isso aqui não. Edifício que seja propriedade, que seja arrendado, propriedade que esteja sendo construída. Propriedade que esteja sendo. O item é. Propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização como propriedade para investimento. É o que está acontecendo aqui nessas 4 casas. Elas estão sendo construídas, estão sendo desenvolvidas para futuro uso como propriedade para investimento. Se elas estivessem em reforma para ocupação do proprietário, aí seria imobilizado. Mas como elas estão em reforma para locação, então é propriedade para investimento. Tranquilo. Então eu tenho aqui 15 propriedades que são casas que são propriedade para investimento. Vamos ver essas 3 aqui, ó. 3 eram alugadas por valores mais baixos aos funcionários e suas famílias. A gente vai chegar no momento aqui embaixo que eu vou falar disso, porque isso está explícito no CPC, de que quando eu tenho a minha propriedade está sendo embora alugada, mas está sendo alugada para o meu funcionário, ao valor mais baixo. Isso aqui faz parte da operação da empresa. A empresa, no fim das contas, ela faz isso para que o funcionário consiga produzir, para que a operação dela rode de uma melhor maneira, para ajudar na sua operação. Logo, isso aqui é um ativo imobilizado. Ela ajuda na tua operação. E o CPC vai falar explicitamente. A gente vai chegar nesse momento do CPC em que ele fala explicitamente. Por enquanto, acredita em mim. Que é um imobilizado. Beleza? E 2 eram utilizadas para atividade operacional. Aí já não tem dúvida. 2 eram atividades operacional, é o imóvel também. Então eu tenho 15 que são PIV e 5 que são imóvel. Vamos ver o que a questão está falando. Assinale a opção que indica a contabilização das casas no ativo. Então ele quer saber como que vai ser contabilizado. Onde que vai ser a classificação dessas casas. 1.6, vamos calcular, né? 15 vezes 400. 15 vezes 4, 0. Então eu tenho 6 milhões. Tenho 6 milhões que vão ficar na propriedade para investimento. E o restante vai ficar no meu imobilizado. Resposta, letra B. Beleza? Tranquilo. Tranquilo. Vamos botar a bola no chão, ver o que está acontecendo. O que é o principal para você diferenciar
que é o principal para você diferenciar a propriedade para investimento imobilizado? É a utilização da propriedade. Ou a expectativa de utilização. Porque eu posso estar construindo, desenvolvendo, mas eu espero que eu já vá usar como imobilizado. Ou então eu espero que eu já vá locar para terceiros. Nesse caso, vai ser a tua expectativa. Então, como que eu diferencio propriedade para investimento? Vou até abrir a câmera. Como que eu diferencio propriedade para investimento de imobilizado? Pela utilização. Como eu vou usar essa propriedade? É para alugar ou então para valorização de capital? A gente está falando de propriedade para investimento. É para uso na sua operação? A gente está falando de imobilizado. Agora, a propriedade está em reforma, sim, em desenvolvimento. Qual é a minha expectativa de uso? É para alugar? Propriedade para investimento. Eu vou usar no meu negócio? Imobilizado. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Então vamos dar seguimento. Próxima questão. Uma entidade adquiriu um terreno por 200 mil, que é o custo. Isso aqui é o custo. E ainda não determinou como irá utilizar o terreno. Eu ainda não sei como eu vou utilizar. Eu posso utilizar para venda. Eu posso utilizar na minha operação. Eu posso alugar. Eu não sei como eu vou usar. O que o CPC fala no item 8? Quando eu não sei o que eu vou fazer com essa propriedade, eu vou encarar que ela seja, na verdade, para valorização do capital. Se é para valorização do capital, a gente está falando que é uma propriedade para investimento. Então a resposta é a propriedade para investimento. Beleza? Isso aqui é importante. Esse entendimento aqui é importante. Tá? Eu vejo essa prova aqui como uma prova muito importante para a Cefaz Minas. Porque é uma prova recente, é uma prova de outra área, uma área policial, uma prova boa. Não é só para investigador, não. Tem para contador, tem para várias. Essa Polícia Civil do Amazonas teve várias áreas. E eu considero todas essas provas importantes, que tem boas questões. Tanto é que está sempre vindo uma questão dessa prova aqui para os nossos vídeos. Então, essa daqui é outra. Mesmo comentário. Mesmo comentário. Então, uma sociedade empresária possuía um imóvel. O que ela fazia com esse imóvel? Ela alugava a outra pessoa jurídica. Beleza. Nesse imóvel funciona. É aquilo que eu falei para vocês. Ela alugou. Só que ela vai continuar prestando serviços. Tá bom? Então, ela tem uma propriedade. Que ela aluga. Em regra, aluga para terceiros, né? Não é para funcionário, não. Ela aluga para terceiros mesmo. Em regra, isso aqui é uma propriedade para investimento. Porém, há o caso em que ela aluga e continua prestando serviços. Tá vendo? A sociedade empresária prestava serviços de apoio à escola. O que eu tenho que analisar quando eu estou nessa situação? Quando eu estou nesse caso aqui? O que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar a essencialidade do serviço. Isso é uma questão de julgamento profissional. O próprio CPC fala isso. Isso é uma questão subjetiva. É uma questão de julgamento profissional. Portanto, as questões vão deixar na clara. Se é essencial para o funcionamento da escola, por exemplo, funciona a escola, alugou a propriedade, ali está funcionando uma escola, e a empresa que é dona da propriedade faz o serviço da diretoria da escola, coordenação, contrata os professores, compra o material. Isso é essencial ao funcionamento da escola. Logo, aquilo ali é um imobilizado. É uma operação da empresa. Só que ela está alugando, ao mesmo tempo ela está alugando para terceiros. Agora, se ela só faz a limpeza,
Se ela só faz reparos básicos, manutenções básicas, aí não é essencial ao funcionamento da escola. Aquela escola poderia contratar qualquer outra terceirizada, mas a empresa decidiu fazer esses pequenos serviços. Nesse caso, é uma propriedade para investimento, é um a mais, é um diferencial que essa empresa tem para manter lá o aluguel dela dentro da concorrência das propriedades que tem para ser alugadas. Vamos dizer por aí. Então a sociedade empresária prestava serviço. O que é que eu vou analisar? A essencialidade desse serviço. Então, beleza, vamos lá. Prestava serviços à escola, sendo responsável pelo quê? Pela administração. Olha só, administração, definição do material didático, pô, isso aqui é essencial. Orientação pedagógica, tá vendo como a questão vai te deixar na cara? Orientação pedagógica, alimentação, isso é essencial ao serviço. Beleza? Então, não é propriedade para investimento. É um imobilizado. E essa foi a pegadinha dessa questão. Certo? E esse entendimento está aqui, no item 11 do CPC. Ó. Em alguns casos, a entidade proporciona serviços de apoio aos ocupantes da propriedade que ela mantenha. A entidade trata tal propriedade como propriedade para investimento, então ela vai ser propriedade. Vai ser propriedade para investimento se os serviços forem insignificantes em relação ao acordo como um todo. É só um a mais ao acordo. Um exemplo é quando o proprietário de um edifício de escritórios proporciona serviços de segurança, ó, serviços terceiros, serviços meios, né? Manutenção aos arrendatários. Em outros casos, os serviços são significativos, são essenciais. Por exemplo, se a entidade possui e administra um hotel, então ela é dona do hotel, e ela administra o hotel. Os serviços proporcionados aos hóspedes são significativos para um acordo como um todo. Então ela administra o hotel, ela vai levar toalha para o hóspede, ela vai entregar café da manhã para o hóspede, ela vai marcar o hóspede, ela vai reservar, ela vai cancelar a reserva, ela vai fazer um monte de coisa que é essencial ao acordo. Então, de repente, a marca do hotel, né, a bandeira do hotel, chamado de bandeira, a bandeira do hotel alugou aquilo ali e faz parte do acordo que o proprietário vai dar todos esses serviços. E isso é essencial ao acordo. Então, nada mais é do que uma operação do empresa, da entidade. Então, por isso, o hotel administrado pelo proprietário é propriedade ocupada pelo proprietário e não propriedade para investimento. Beleza? Importantíssimo, tá? Muito importante. E caiu numa prova recente de outra área. Isso aqui tem chance de cair. Mesmo na Secretaria de Fazenda de Minas. Tem chance real. Vamos para a próxima questão. Uma sociedade empresária que presta serviços de auditoria possui um terreno que é mantido para valorização de capital a longo prazo. Em relação à mensuração... agora a gente vai trabalhar a mensuração do terreno. A sociedade, ela vai escolher como uma política contábil entre o método de valor justo e o método de custo. Vamos ver o que o CPC falou sobre isso? Questão de 2022 para auditor de finanças. Vamos ver o que o CPC fala sobre isso. Mensuração no reconhecimento. A propriedade para investimento deve ser inicialmente mensurada pelo custo, que foi o que eu expliquei lá no início do nosso vídeo. Ela vai inicialmente ser mensurada pelo custo. Os custos de transação devem ser incluídos na mensuração inicial. O custo de uma propriedade para investimento comprada compreende o que é o custo, né? É o preço, qualquer dispêndio diretamente atribuível. Os dispêndios diretamente atribuíveis incluem, por exemplo, remunerações de profissionais, de serviços legais, advogado, por exemplo, impostos de transferência, por exemplo, ITBI, entre outros, e outros custos de transação. Beleza? Tudo isso vai compor o custo da propriedade.
Mensuração após o reconhecimento. Então, aquela é a mensuração inicial. E após o reconhecimento? É uma escolha de política contábil. E tem algumas exceções, que não vem ao caso nesse momento. E a entidade deve escolher como sua política contábil o método do valor justo, descrito nos itens 33 a 55, ou o método do custo, descrito no item 56. E deve aplicar essa política a todas as suas propriedades para investimento. Beleza? Item 32. Esse pronunciamento técnico exige que todas as entidades mensurem. Então, isso aqui já foi cobrado em prova. É um entendimento de rodapé do CPC. E o que acontece? Mesmo que ela escolha o custo como método da sua política contábil, ela tem que mensurar periodicamente o seu valor justo. Então, esse pronunciamento obriga que todas as entidades mensurem o valor justo de propriedade para investimento. Para a finalidade, se ela escolheu o valor justo, vai ser pela finalidade de mensuração ou de apenas divulgação, se ela escolheu o método de custo. Então, ela vai escolher custo ou valor justo. Mesmo que ela escolha o custo, ela tem que mensurar o valor justo constantemente, periodicamente. Se ela escolheu o valor justo, ela vai mensurar pelo valor justo que ela está averiguando. E se ela escolher o método de custo, ela vai ter que divulgar. Incentiva-se que a entidade, mas não se exige dela, a mensurar o valor justo das propriedades para investimento, tendo por base a avaliação. Então, incentiva-se, né? O que o CPC incentiva? Incentiva-se que ela mensure pelo valor justo. E, em geral, em regra, vai trazer uma informação melhor para os usuários das demonstrações contábeis. Beleza. Então, matamos aquela questão. Essa questão é isso aqui. Ele vai ter que escolher entre o método de valor justo e o método de custo. O método do valor justo, como é que é? Após o reconhecimento, a entidade que escolhe o método do valor justo deve mensurar todas as suas propriedades pelo valor justo, exceto nos casos do 53. O ganho ou a perda proveniente da alteração no valor justo da propriedade para investimento deve ser reconhecido no resultado do período em que ocorra. Beleza? Então, qualquer alteração no valor justo vai para o resultado, vai para a DRE. E isso foi cobrado no Senado Federal. Vamos ver o que o Senado cobrou agora. Ó. Prova para o Senado. Uma instituição de ensino adquiriu 2 terrenos para serem utilizados para aluguel. Então, ela já adquiriu com o intuito direto para ser utilizados para aluguel. Então, ela já veio direto para a propriedade, para investimento. Não há que se falar, não é transferência. Não é transferência. Os terrenos são mensurados a valor justo. Então, a política contábil que a entidade decidiu usar é o método de valor justo. No ano seguinte, avaliou-se que cada terreno tinha um valor justo de 90 mil. Então, houve uma mudança no valor justo delas. Uma teve um ganho de 10 mil. A outra teve uma perda de 10 mil. Mas o que o item 35 vai falar? Que qualquer diferença vai para a DRE. Logo, a resposta é a letra A. Ó. Vai para a DRE e vai para a DRE. Que ele pergunta isso. O ganho e a perda provenientes da alteração do valor justo devem ser apresentados respectivamente por... E aí vai ter a pegadinha, né? É óbvio que vai ter uma que aqui, ó, respectivamente. Vai ter uma que o ganho vai ser no resultado abrangente, que é o ajuste de avaliação patrimonial, e a perda vai ser na DRE. Ah lá, DMPL, que também vai para o ajuste de avaliação patrimonial, e a perda na DRE. Entendeu? Aqui é a pegadinha. Para o cara que sabia muito, pode acabar tendo se confundido. Principalmente que ela trouxe aqui na letra A, né? O cara falou, não é possível que é só isso. E aí o cara pode ter caído na pegadinha se confundindo com a transferência. Só que não é transferência. Não é transferência. Ele comprou direto para a propriedade para investimento. Houve uma mudança no valor justo até no ano subsequente. E qualquer mudança é o que ele fala aqui, ó. No item, eu falei item 35, desculpa, é no item 32.
Não, é no item 35 mesmo, é no item 35 mesmo. Item 35, o ganho ou a perda proveniente de alteração no valor justo de propriedade para investimento vai no resultado. Beleza? Show de bola. Vamos continuar. Agora a gente vai falar da transferência. Agora, esse é um dos assuntos favoritos da FGV. Cara, essa questão aqui é uma questão fácil do Senado. Questão fácil. Ela acabou pegando muita gente porque muita gente que estava fazendo questões da FGV estava acostumado com a transferência. E ela trouxe essa cobrança desse item que não era um item muito cobrado. Então muita gente acabou se confundindo, muita gente boa. Fez o mais difícil, que era lembrar que o ganho vai para o patrimônio líquido e a perda vai para o resultado, mas errou a questão. Para transferência de propriedade. Para transferência. Então, o que é transferência? Transferência é que ela está classificada, contabilizada dentro de um grupo e vai para outro grupo dentro do balanço patrimonial. Então, para transferência de propriedade para investimento contabilizada pelo valor justo, esse problema só vai acontecer se ela for mensurada a valor justo. Se ela for mensurada a custo, vai manter o custo que está ali. Não tem problema nenhum. Para a propriedade ocupada, então a transferência de uma... Então, calma aí, vamos com calma. Transferência de uma propriedade para investimento. Então, eu tenho uma propriedade para investimento que é contabilizada pelo valor justo, que vai para a propriedade para ocupada. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma propriedade para investimento. Eu tenho uma propriedade para investimento que está sendo transferida. Ela era, no primeiro momento, ela era propriedade para investimento. E ela vai ser transferida para estoque ou IMOB. Então vamos ler aqui de novo. Ó. Para a transferência de uma propriedade para investimento, contabilizada pelo valor justo, para a propriedade ocupada ou para o estoque, o custo a ser considerado, porque o estoque e a propriedade ocupada, imobilizado, são mensurados a custo. Qual é o custo que eu vou considerar? Vai ser o valor justo na data da alteração. Então, ela estava reconhecida a propriedade para investimento a valor justo. Quando eu faço essa transferência, eu vou mensurar o valor justo na data da transferência. E ela vai ser reconhecida tanto para o estoque como para o imobilizado no valor justo na data. Beleza? Até aqui tranquilo. Show de bola. Vamos ver então uma questão que trata sobre isso. Em 2/1 de 2017, uma entidade adquiriu 2 terrenos. Um por 100 mil e outro por 120 mil. Os terrenos foram contabilizados como propriedade para investimento. Então, foi direto para a propriedade para investimento, que vai ser reconhecido no primeiro momento a custo. E aí a entidade vai escolher se ela é mensurada a valor justo ou se ela é mensurada a custo. Primeiro momento é ao custo. Se ela escolhe o valor justo e tem uma diferença entre o custo e o valor justo, a gente está falando de DRE. Se ela escolhe o custo, não vai ter nenhuma diferença, vai ser mantida pelo custo. Beleza. Uma vez que foram inicialmente mantidos para valorização de capital, beleza. E mensurados pelo valor justo. Então, beleza. Então, ela escolheu o valor justo. Então, já... Mensurados pelo valor justo. Que era, respectivamente. Então, a que valia 100 mil tinha um valor justo de 160. E a que foi o custo de 120 mil tinha um valor justo de 200 mil. Ambos auferiram ganhos. Com o intuito de utilizar o primeiro terreno em seus negócios, então o intuito é de utilizar o primeiro terreno em seus negócios. Então o primeiro terreno, deixa eu anotar aqui do lado.
Então, o terreno 1 teve o custo de 100 mil e o valor justo de 160 mil. Esse primeiro terreno vai ser transferido de PIV, propriedade para investimento, para o imobilizado. Por quê? Porque ele quer usar nos negócios. E colocar o segundo à venda. Então, o segundo terreno, o terreno 2, que teve o custo de 120 mil e o valor justo de 200 mil, vai ter uma transferência que vai de PIV para estoque. Beleza? Como propriedade ocupada e como estoque. Tudo bem. Assinale a opção que indica o valor de cada terreno no ativo na data de 31 de 12 de 2017. Esse valor justo é o valor da data da transferência? Sim. Em 31 de 12, o valor justo da data da transferência era 180 e 210. Caramba, eu falei... o valor justo aqui, né? No momento aqui que ele era mensurado. Mas o valor justo na data não era 160 e não era 200. Era 180. Então, deixa eu botar aqui de vermelho. O valor justo na data era 180. E aqui, 210. Por quanto que ele vai ser reconhecido o terreno 1 e 2 no estoque? Vamos voltar lá para o CPC. No terreno 1 e 2 de estoque vai ser o valor justo na data da alteração do uso, da transferência. Então, a data da transferência é 31 do 12. Logo, a resposta vai ser que o valor vai ficar contabilizado por 180 e 210. Então, tá aqui, letra C, 180 e 210. Beleza? Esse aspecto é um aspecto importante. Então, cara, a gente entrou num dos pontos mais difíceis desse pronunciamento. Quando há a transferência. Essa transferência, ela tem dois caminhos. A transferência tem dois caminhos. A transferência pode ser de propriedade para investimento para imob ou estoque. Mas pode ser o caminho contrário também. De estoque ou imob para propriedade para investimento. Pode ser esse caminho contrário também. Se eu venho daqui para cá, eu vou reconhecer, e aqui é valor justo, eu vou mensurar o valor justo na data e vou reconhecer como imóvel ou como estoque pelo valor justo na data. Agora, se eu faço o caminho contrário, aí vai mudar. E vamos ver o que o CPC fala sobre isso. E a gente vai começar a trabalhar essa volta agora. Vamos lá, ver o que o CPC fala sobre isso. Item 62. Até a data em que o imóvel ocupado pelo proprietário se torne propriedade para investimento. Então, até o momento que decide, né, fazer essa mudança, então a gente está falando aqui de imob, que vai ser transferido para PIV. Contabiliza PIV a valor justo, né? Porque se for a custo, não tem problema. Se for a custo, não vai dar diferença. Se for a custo, ele vai manter o valor contábil que ele está e bola para frente. Agora, se for a valor justo, é que vai mudar a coisa. Contabilizada ao valor justo, a entidade deve depreciar. Até o momento que for mudar, ela vai depreciando. E deve reconhecer o impairment. Vai reconhecer a perda por não recuperabilidade. A entidade deve tratar qualquer diferença nessa data entre o valor contábil da propriedade de acordo com o CPC 27, então o valor contábil que está mensurado de acordo com o CPC 27 ou 06, e o seu valor justo da seguinte forma. Então a diferença entre o valor contábil e o valor justo, se houver, vai ser tratado da seguinte forma. Qualquer diminuição resultante no valor contábil da propriedade é reconhecida no resultado. Ou seja, se o valor contábil é maior do que o valor justo, ou seja, vai acontecer uma diminuição
uma perda. Perdeu, chorou. Perdeu, chorou, DRE. Já vai direto para o resultado. Beleza? Porém, até o ponto que essa quantia esteja incluída em reavaliação anteriormente procedida nessa entidade. A diminuição é debitada contra o excedente. O que ele está querendo dizer? Se esse imobilizado, a gente não costuma trabalhar muito reavaliação porque não pode mais no Brasil, mas antigamente podia e até tem uma questão ou outra que fala sobre isso. Se esse imóvel tinha uma reserva lá no PL, uma reserva de reavaliação, antes de levar essa perda para DRE, eu vou baixar a minha reserva de reavaliação. Baixei a reserva de reavaliação, o excedente eu vou levar para perda. Beleza? É só isso que ele está falando. Mas isso aqui não é tão relevante porque é difícil ver questões sobre isso. E quando for ganho? Quando for ganho é diferente. Qualquer aumento resultante no valor contábil é tratado como se segue. Até o ponto, olha só, eu não vi ainda questões trabalhando sobre isso. Eu acho que isso aqui pode ser um ponto de questão. Quando há perda por não recuperabilidade, ao aumento eu vou reverter a perda por não recuperabilidade. Então, até o ponto em que o aumento reverta a perda anterior por impairment dessa propriedade, o aumento é reconhecido no resultado. Olha que coisa fantástica. Isso aqui eu ainda não vi sendo cobrado em prova. Eu tenho um ativo, um imob. Esse imob tem perda por não recuperabilidade. Quando aumenta o valor contábil, eu vou fazer a transferência e há um aumento, há um ganho, em regra, que é o que eu falei lá no início, em regra, esse ganho vai para um ajuste de avaliação patrimonial. Porém, se ele tem a perda, eu primeiro vou reverter a perda até o momento que ele não teria essa perda, até o momento que seria o valor contábil depreciado normalmente, como se essa perda nunca tivesse acontecido, e vai para a DRE. Só depois que eu consumi toda essa perda, é que eu vou levar para o meu ajuste de avaliação patrimonial. Cara, eu ainda não vi a FGV cobrando sobre isso. Se eu fosse examinador da FGV, eu cobraria isso. Eu acho um bom entendimento. A quantia reconhecida no resultado não pode exceder a quantia necessária para repor o valor contábil, que é o que a gente já sabe lá do CPC 01, que teria sido determinado líquido de depreciação caso nenhuma perda tivesse sido reconhecida. Aí é o que a gente trabalha lá no CPC 01. Quando a gente reverte perda até o valor contábil que teria sido se não tivesse tido perda. Eu volto para minha depreciação normal, deprecio como se tivesse acontecido normal e aquele é o limite da minha reversão. A mesma coisa aqui. Eu vou ter um limite de reversão que vai para o resultado até aqui que eu recomponho o valor contábil que teria sido. Aí é normal como impairment. Depois desse momento, qualquer parte remanescente do aumento é creditada diretamente no PL, em ajuste de avaliação patrimonial, como parte de outros resultados abrangentes. Então ela vai lá para os outros resultados abrangentes na DRA, com o nome de ajuste de avaliação patrimonial. Na alienação subsequente, então, quando há a alienação abaixo dessa propriedade, o eventual excedente de reavaliação, incluído no patrimônio líquido, deve ser transferido para lucros acumulados e a transferência do saldo remanescente de avaliação também se faz diretamente para o lucro. Então, quando dá baixa, sai dos outros resultados abrangentes e vai para o resultado. Vamos ver isso nas questões. Galera, esse ponto é difícil. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que a gente pode bater um papo, eu posso gravar um novo vídeo falando só sobre esse entendimento aqui. Eu vejo como muito importante. Se eu fosse examinador da FGV e quisesse trazer uma novidade dentro desse CPC, seria esse entendimento. Ativo mobilizado, que tem perda por não recuperabilidade, eu vou transferir ele para propriedade para investimento, vai ter um ganho dentro do valor justo. Esse ganho, em regra, vai para ajuste de avaliação patrimonial, mas como tem a perda por não recuperabilidade, eu vou reverter a perda no resultado e só o excedente é que vai para ajuste de avaliação patrimonial. Questão pronta já. Questão maravilhosa. Bom, beleza. Já estamos chegando ao fim, que esse é o último tema. Esse tema de transferência é o tema mais difícil, é o tema mais interessante, é o tema mais cobrado. Então vamos lá.
Uma sociedade empresária que presta serviços de consultoria adquiriu por 800 mil um prédio que vai ser usado no negócio. Então, beleza. Então, 800 mil foi o reconhecimento inicial desse prédio, que é um imobilizado, ser usado nos negócios. A sociedade empresária tinha intenção de utilizar o prédio pelos próximos 40 anos. Então, qual é a depreciação por ano? É igual a 20 mil. Vamos usar por 40 anos, o valor é de 800 mil, eu divido 800 mil por 40. E não considerava valor residual. A direção da sociedade, então isso daqui quando? 0,1 de x0. Em 31/12 de x1, quanto é que era o valor contábil? Passaram quantos anos aqui? Passou o x0 todo e o x1 todo, passaram 2 anos. Então eu depreciei em 40 mil. Quanto é que é o valor contábil desse imobilizado por enquanto? 760 mil. Teve perda por não recuperabilidade? Não, não teve perda por não recuperabilidade. A direção da sociedade encerrou as atividades no prédio e transferiu sua sede para outro bairro, de modo que o prédio original foi alugado a terceiros. Beleza, então há uma transferência em 31/12 de um imóvel e a pegadinha tá aqui, tá? O medo tá aqui, quando é imóvel. Quando é estoque, vai tudo para DRE. Agora, quando é imobilizado é que tem as maiores pegadinhas. É um imóvel para propriedade para investimento. Então já fico ligado. Se for ganho, teve perda por não recuperabilidade? Não teve perda por não recuperabilidade. Se for ganho, ajuste de avaliação patrimonial. Se for perda, chorou direto pro resultado. Então, beleza. O prédio passou a ser avaliado ao valor justo. Quanto que era o valor justo? 880. Opa! Então teve ganho. Estava avaliada, meu valor contábil era 760. Então, era 760. Eu vou ter que 800 é maior, 880 é maior do que 760. Então, eu sei que essa diferença, esse delta aqui, vai para a minha DRA, mas vai mais especificamente para meu ajuste de avaliação patrimonial. Assinale a opção a contabilização da contrapartida da parte remanescente decorrente do reconhecimento do valor justo dos prédios da sociedade empresária. Quer saber a contrapartida de quando ele faz essa transferência, né? Que vai ter esse aumento, tem que ter uma origem disso aí, né? A origem é um ajuste de avaliação patrimonial. Então, é isso aqui. É letra B, ajuste de avaliação patrimonial no balanço patrimonial. Bom, tem aqui na letra E outros resultados abrangentes em DRA, que também poderia ser a resposta. Porque o CPC fala. Cadê? O aumento é reconhecido no resultado, beleza. Qualquer parte remanescente é acreditada diretamente no patrimônio líquido. Em outros resultados abrangentes. É ajuste de avaliação patrimonial como parte dos outros resultados abrangentes. Então ele vai lá para outros resultados abrangentes. Só que a questão, a gente tem que ir pelo mais específico, né? Ajuste de avaliação patrimonial é o mais específico. É uma questão que acabou, na minha opinião, poderia ter sido anulada. Mas se você está fazendo a prova, você se depara com isso aqui, você tem que ir no mais específico. O mais específico é ajuste de avaliação patrimonial. O mais abrangente é a DRA. Beleza? Dá seguimento. Para uma transferência de estoque para propriedade para investimento, que seja escriturada pelo valor justo, qualquer diferença entre o valor justo e a propriedade qualquer diferença, ganho ou perda, anterior deve ser reconhecida no resultado. Qualquer entidade, quando a entidade concluir a construção ou desenvolvimento de propriedade para investimento de construção própria, que será escriturada pelo valor justo, qualquer diferença entre o valor justo da propriedade e o seu valor contábil anterior deve ser reconhecida no resultado também. A regra é o resultado. Regra DRE. Qual é a exceção? Imob. Mas dentro do imob, se for perda, chorou. DRE. Se for ganho, aí vai ter de novo. Em regra, DRA, né? Em regra, vou botar DRA não, vou botar ajuste de avaliação patrimonial. Em regra. Mas, se tiver perda, eu vou ter uma parte
que vai para a DRE, até acabar com a minha perda, e uma parte depois, o que sobrar, vai para ajuste de avaliação patrimonial. Beleza? Vamos então para a próxima questão. Essa é uma questão de lançamento contábil. Uma sociedade empresária possuía em 31/12/2016 2 terrenos, um destinados à venda e o... então um era à venda, um era estoque e o outro era imobilizado. O primeiro estava contabilizado por 100 mil no circulante como estoque. Já o segundo estava contabilizado por 100 mil também, no imobilizado. Com o objetivo de valorização do capital, em 2017, a sociedade empresária fez uma transferência, os 2 terrenos para a conta de PIV, propriedade para investimento, passando a contabilizados pelo seu valor justo, de 120 mil. Então, o primeiro, que era o estoque, teve um ganho. Então, aqui, o estoque teve um ganho de 20 mil. E o imob teve um ganho de 80 mil. Então, eu já sei que eu vou ter que ver no meu lançamento contábil aqui, ele quer saber os lançamentos contábeis corretos. Eu já sei que eu vou ter que ter um crédito de ajuste de avaliação patrimonial de 80 mil, que é um ganho dentro do imóvel, que é a única situação que vai para o ajuste de avaliação patrimonial, só preciso decorar ela. E o estoque, o ganho vai para a DRE. Então eu tenho que ter um crédito de receita de 20 mil. Então vamos procurar isso. Vamos procurar aqui da letra E primeiro. Propriedade para investimento. Vamos direto aqui para o crédito. Ganho de 20 mil na minha DRE. Ganho de 80? Não é ganho de 80. Eu quero ver ajuste de avaliação patrimonial. B, receita de 80? Não é receita de 80. D, receita de 80? Não é receita de 80. C, ajuste de avaliação patrimonial de 80 mil? Excelente. Aqui, ajuste de avaliação patrimonial de 20 mil? Não, eu quero uma receita. A resposta é a letra A. Ajuste de avaliação patrimonial 80 mil e receita de 20 mil. Vamos analisar esse lançamento contábil como um todo. Eu dei um débito na minha propriedade de investimento, ou seja, aumentei meu ativo de propriedade para investimento. Eu dei baixa no meu estoque, com crédito no meu ativo circulante de 100 mil, e a diferença foi para uma receita. Aqui eu dei um débito, aumentei o meu ativo, ou seja, eu reconheci a minha propriedade para investimento por 180, eu dei uma baixa no meu imóvel por 100 mil, que era o valor contábil dele, e a diferença veio para o ajuste de avaliação patrimonial. Show de bola. Então vamos para a nossa última questão do dia, que é um outro aspecto que foi cobrado. Só vi sendo cobrado uma vez pela FGV, eu acho interessante esse aspecto também, porque ele vai trabalhar também um pouquinho da consolidação do CPC 36. Então vamos lá. A companhia X é revendedora de material de escritório. Ela é controlada pela Z. Então a Z controla X. Beleza. Que presta serviços de consultoria. A companhia X, quem é que está alugando? A companhia X aluga uma sala comercial para Z. Então, X tem uma propriedade para investimento em que o arrendatário, ou então a pessoa que está alugando, é a Z. Então, ela aluga para a Z, que utiliza em suas atividades. Então, a Z reconhece no seu balanço individual como imob. A X reconhece no seu balanço individual como propriedade para investimento. Beleza? Considerando que o valor justo da sala comercial pode ser mensurado de modo confiável, que é um critério básico do CPC 00 para você poder reconhecer que seja mensurado de forma confiável. Sua evidenciação no balanço patrimonial individual e no consolidado, respectivamente, deve ser do seguinte modo. Então, a gente está falando que eu tenho o consolidado, eu vou enxergar essa Z e X como uma empresa. E olhando de uma maneira una para essas duas empresas, qual é a utilização dessa propriedade dentro dessa unidade econômica? É imobilizado. Ela usa para os seus negócios.
Então, no consolidado, eu vou ter que reconhecer como imobilizado. Certo? Então, e no consolidado, respectivamente. Então, tudo que for propriedade para investimento no imobilizado. Né? E vamos ver o que o CPC fala sobre isso aqui. Em alguns casos, a entidade possui propriedade que está arrendada e ocupada por sua controladora. Então, a controlada possui uma propriedade que está sendo arrendada e ocupada pela sua controladora, ou por outra controlada. A propriedade ela não se qualifica como propriedade para investimento nas demonstrações contábeis consolidadas. Por quê? Porque a propriedade está ocupada pelo proprietário, sobre uma perspectiva do grupo. Porém, da perspectiva da entidade que a possui, tal propriedade é a propriedade para investimento, se satisfizer a definição do item 5, que é aluguel para terceiros ou valorização de capital. Por isso, o arrendador trata a propriedade como propriedade para investimento nas suas demonstrações individuais. Então, na demonstração individual de X, vai estar como propriedade para investimento. Beleza? Show de bola? Então, no consolidado, como um grupo, está sendo usado para os negócios. Para X, que é quem é a proprietária do terreno ou do bem, né, do ativo, ela reconhece como propriedade para investimento, porque ela está ali alugando para terceiros, embora seja sua controladora. Galera, a gente fica com esse entendimento de hoje, com esse nosso CPC, a gente fez uma revisão completa. Aí eu acho que todos os pontos mais importantes da FGV que já foram cobrados, dei até um pitaco do que pode vir a ser cobrado. Eu até tenho um último slide aqui de um ponto que eu quero deixar registrado como um ponto que pode ser cobrado de maneira teórica. Como a FGV gosta de uns rodapés de CPC, vamos falar sobre ele, né? Que é o item 23, ó. O custo de uma propriedade para investimento não é aumentado por custos de início de atividade, startup, a não ser que sejam necessários para trazer a propriedade à condição necessária capaz de funcionar da forma que pretende a administração. Então, em regra, custo de início de atividade não aumenta o custo de uma propriedade para investimento, salvo se for necessário. Perdas operacionais incorridas antes de a propriedade para investimento ter atingido o nível de ocupação previsto. Não aumenta o custo. Ou quantidades anormais de material ou mão de obra. Então, essa perda com material, perda com mão de obra, ou outros recursos consumidos, incorridos na construção ou desenvolvimento da propriedade. Então, você teve perda com material, perda com mão de obra, ou então um recurso consumido nessa construção do desenvolvimento da propriedade, isso não aumenta o custo da propriedade. Bom, dito isso, a gente fecha o nosso vídeo de hoje com uma revisão completa do nosso CPC 28, CPC muito importante para a FGV. A FGV gosta disso aí. Tu vê que tem dentro dele alguns pontos chaves. O principal é a transferência, sem sombra de dúvidas, que é o ponto mais cobrado, o ponto mais difícil. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever. Não deixa de se inscrever nos nossos canais, nas nossas redes sociais. E até a próxima. Vamos quebrar a banca do nosso concurso. Valeu, grande abraço.